claro que assim, gente, a gente não aprofunda tanto quanto, né, em histologia humana, mas é super importante que vocês conheçam os principais tecidos e os órgãos que eles formam nas plantinhas. E não reclama não, porque comparado à histologia humana, eu acho histologia vegetal bem mais tranquilo, bem mais fácil, tá? O Enem teve aí, como vocês estão falando no chat, alguns anos cobrando bastante botânica. Ano passado nem caiu tanto, mas é um tema que vem brilhando aí no Enem. Então não dá pra deixar de lado. A gente precisa falar de histologia vegetal. Bem, quando a gente pensa em tecidos de planta, a gente tem 5 tipos de tecidos diferentes, tá? Quando a gente pensa lá no corpo humano, a gente tem tecido epitelial, conjuntivo. Aí dentro de conjuntivo tem vários tecidos, né? Adiposo, ósseo, cartilaginoso, enfim. Mas tem o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. É a mesma ideia aqui. Só que quando a gente pensa em tecidos de planta, a gente vai ter 5 tipos diferentes. Os meristemas, os tecidos de revestimento, os tecidos de preenchimento e reserva, os tecidos de sustentação e os tecidos de condução. Então, nessa primeira parte da aula, a gente vai ver cada um desses 5 tipos de tecido. Eu vou tentar, gente, para facilitar um pouco a vida de vocês, fazer um paralelo com os tecidos humanos. Tá? Então, a gente sempre olhar para um tecido de uma planta e pensar o que seria análogo no nosso corpo, o que seria parecido ali dentro do nosso organismo. Vamos lá? Vamos começar com esse primeiro tecido aqui, um que eu diria que é um dos mais importantes, o tecido meristemático, os meristemas. Os meristemas, gente, eles seriam análogos às nossas células-tronco. Lembra que a gente falou de célula-tronco? Que eram aquelas células capazes de dar origem a outras células do nosso corpo? Essa é a ideia. O meristema é um tecido formado por células indiferenciadas. Ou seja, células que são capazes de dar origem a outros tipos de células. É como se fosse aquela nossa célula-tronco totipotente. Aquela célula que é capaz de dar origem a todas as outras do nosso corpo. Essa é a ideia. O meristema, ele é como se fosse um tecido-mãe. Ele é capaz de dar origem a todos os outros tecidos vegetais. Então, todos os outros tecidos que eu vou falar hoje, os tecidos de revestimento, de preenchimento, de sustentação, de condução, todos eles vêm do meristema. Entende a importância desse tecido? É um tecido que tem células que são capazes de dar origem a todas as outras células, de todos os outros tecidos. Então, todos os outros tecidos vêm dele, desse meristema. Então, é a partir do meristema, galera, que a planta é capaz de crescer. Como esse tecido, ele vai ser capaz de dar origem a outros tecidos, como essas células vão ser capazes de se diferenciar, de virar outras células na planta, é a partir do meristema que a planta cresce. E aí, a partir daí, a gente tem 2 tipos de meristemas. O meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário, daqui a pouco eu vou voltar nisso, tá? Ele é um meristema que ele vai estar lá na pontinha, ou do caule, ou da raiz. Imagina ele na pontinha da planta, ou lá no ápice do caule, ou lá na pontinha do caule, ou lá na pontinha da raiz, tá? A gente vai falar de caule e raiz hoje, então lembra disso. A partir desse meristema, a planta vai crescer para cima e para baixo. Então é a partir desse meristema primário, lá na pontinha do caule,
que o caule cresce para cima. É a partir desse meristema primário lá na pontinha da raiz que a raiz cresce para baixo. Esse crescimento da planta assim, em altura, é o que a gente chama de crescimento longitudinal. Beleza? O meristema secundário são aqueles meristemas que fazem a planta crescer em espessura. A gente vai falar deles hoje também. A gente vai falar dos meristemas secundários que estão dentro do caule, que fazem o caule engrossar, que fazem ali a planta crescer em espessura. Mas o que eu quero que vocês percebam é isso, tá? Falou em meristema, gente, vamos ser práticos. A questão do Enem falou que precisa de um tecido com células indiferenciadas. A questão do Enem falou que precisa de um tecido que seja capaz de gerar outros tecidos. A questão do Enem falou que precisa de uma célula que seja capaz de gerar todas as outras células de uma planta. Você vai de meristema, certo? Falou em crescimento, falou do caule crescendo para cima, falou da raiz crescendo para baixo, falou do caule engrossando. Você tá falando de meristema. Beleza, gente? Tranquilo? É um tecido que cai muito. Justamente porque ele tem esse potencial de dar origem a todos os outros tecidos. Show, Camila. Entendi. Não vou mais esquecer. Vou pensar no meristema, então, como esse tecido de célula-tronco, esse tecido que vai dar origem a todos os outros tecidos. Mas quais são esses outros tecidos? Vamos começar primeiro com os tecidos de revestimento. Vamos começar fazendo um paralelo? Qual que é o nosso tecido de revestimento? Se você tivesse que pensar em um tecido que o nosso corpo usa para revestir tanto as partes externas quanto internas. O nosso tecido de revestimento é o tecido epitelial. Lembra? As plantas têm dois tecidos de revestimento, a epiderme e o súber. Qual a diferença da epiderme e do súber? Se os dois são tecidos de revestimento, que a planta usa para revestir partes do seu corpo. É como se fosse o nosso tecido epitelial, digamos assim, tá? A epiderme, galera, é um tecido de revestimento feito de células vivas. Isso é super importante para a planta. Parece besteira, tá? Mas nas plantas, vários tecidos são mortos. No nosso corpo, em geral, quando a gente fala de tecido, a gente sempre fala de tecidos feitos por células vivas. Nas plantas não é assim, tá? Nas plantas existem tecidos que são mortos. Então essa é uma característica muito importante. A epiderme é um tecido de revestimento vivo. As células da epiderme, elas são vivas, tá? E elas são justapostas. Igual as nossas células epiteliais, elas são sempre grudadas umas nas outras. Tá vendo aqui, ó? Elas são sempre coladinhas umas nas outras. Uma outra característica da epiderme, gente, é que ela tem uma camada em cima dela, chamada de cutícula, que é uma camada que a planta usa para evitar a perda de água. Tá? Então, em geral, a epiderme é um tecido de revestimento que reveste partes da planta aonde ela perderia água, tipo a folha. Lembra, eu já falei isso aqui algumas vezes, que as plantas transpiram pela folha. A gente sua pela pele. As plantas suam, as plantas transpiram pela folha. Para reduzir essa perda de água, as folhas elas são revestidas de epiderme. O tecido que reveste ali as folhas, né? Então, se você pegar uma folha, ó, o tecido que reveste é a epiderme. Justamente porque ali em cima vai ter essa camada,
essa cutícula, tá vendo aqui em roxinho? Para evitar a perda de água, para reduzir essa transpiração. Show de bola, gente? O Suber, por outro lado, é um tecido de revestimento morto. As células do Suber, elas são impregnadas com uma substância chamada de suberina, que é uma substância que mata as células. Em geral, o Suber, ele vai estar ali revestindo o caule, tá? E algumas partes da raiz das plantas. Como eu falei pra vocês, a gente vai falar de caule e raiz hoje. E a gente vai ver ali o Suber revestindo o caule. Então isso aqui que a gente tá vendo no caule, essa parte marrom do caule, aquilo que você toca ali no caule, aquilo ali que você tá tocando é Suber. O Suber costuma ser o revestimento do caule, beleza? E algumas partes da raiz a gente vai ver que também são revestidas por Suber. O Suber é um revestimento morto. A gente pode usar o Suber também para fazer cortiça. Não sei se vocês já viram uma cortiça. Tipo rolha de vinho. É feita às vezes com cortiça. Tem gente que usa cortiça para colocar de mural, para foto, recado. Aquela cortiça da rolha do vinho, aquela cortiça do mural, aquilo ali é Suber. É um tecido morto. Beleza, gente? Então deu para pegar essa diferença, essa comparação? Uma outra coisa que pode aparecer bastante nos tecidos de revestimento são as adaptações da epiderme, tá? A epiderme, ela tem algumas adaptações que o Enem já cobrou, que são bem importantes. É claro que essas adaptações não estão presentes em todas as plantas, tá, gente? Mas, se elas estiverem presentes, pode ter certeza que elas estão ali na epiderme, que reveste aquela parte do vegetal. A primeira são os pelos. A gente vai falar de estrutura de raiz daqui a pouco. E aí tudo vai fazer mais sentido, tá, gente? Quando eu falar de caule, quando eu falar de raiz. Mas a gente vai olhar que a raiz das plantas, existe uma parte da raiz que possui pelos. Os pelos, já vou mostrar aqui para vocês, são estruturas ali da raiz que permitem a absorção de água do solo. É por esses pelos que a raiz absorve a água. Não tem erro, você já sabe. Essa região aqui da raiz é revestida por epiderme. Porque os pelos são adaptações da epiderme. Adaptações que vão servir aqui para absorver água e sais do solo, que é a principal função da raiz. Os tricomas. Toma cuidado para não confundir tricoma com pelo. O tricoma é isso aqui, tá vendo? Parece uns pelinhos, são menorzinhos. Não sei se vocês já pegaram alguma folha de alguma planta e sentiram que ela era meio peludinha, tá? Esse pelinho que às vezes tem ali na folha é o que a gente chama de tricoma. Os tricomas, eles podem ter várias funções, tá? Mas, em geral, eles secretam alguma substância para afastar herbívoros, para impedir que aquela folha seja comida por um herbívoro. Tá? Então, em geral, tricomas são estruturas secretoras. Esses pelinhos aqui vão produzir alguma substância, em geral, para afastar predadores, herbívoros predadores. E aí, pode ter certeza, se essa folha tem tricomas, o que está revestindo essa folha é epiderme. Estômatos. Esse aqui a gente já falou muitas vezes, né? Vai falar ainda mais na semana que vem. Estômatos são buraquinhos que tem ali na folha das plantas. Quando a gente pega a folha de uma planta e olha ali no microscópio, a gente vai ver que tem uma série de buraquinhos. São os estômatos. São por esses buraquinhos que o CO2 entra. São por esses buraquinhos que o gás carbônico vai entrar para a planta fazer fotossíntese, produzir glicose, produzir açúcar. Mas lembra que é por esse buraquinho que a água também sai, que as plantas também transpiram. Os estômatos, esses buraquinhos, são adaptações da
epiderme. Hidatódios. Hidatódios são adaptações da epiderme que eliminam aqui o excesso de líquido, de água. Tá vendo aqui, ó? Muito comum em plantas que vivem em regiões com excesso de água, tá? Esse fenômeno em que o hidatódio elimina esse excesso de água é o que a gente chama ali de gutação. Já apareceu na prova do Enem. Por fim, uma adaptação da epiderme que vocês confundem muito. Os acúlios. Acúlios são projeções da epiderme para proteção. Camila, mas isso aqui não é um espinho? Isso aqui é uma roseira, né? Isso aqui é um espinho. Não. Isso aqui é um acúlio. Qual a diferença de acúlio para espinho? O espinho, galera, é uma folha modificada. A folha vira um espinho. Em geral, não é para proteção. A principal função de um espinho é evitar a perda de água. Lembra que eu falei que a planta transpira pela folha? Ali na folha tem os estômatos, esses buraquinhos. Quando eles abrem, o CO2 entra, mas a água sai. As plantas transpiram por aqui. Quando a folha é transformada em espinho, ela não transpira. Então, reduz a transpiração, tá? Espinho quem tem é cacto. Olha pro cacto. Olha pra cá. Ele não tem folha. Você não tá vendo uma folha. Porque a folha virou o espinho. A folha virou o espinho para evitar a desidratação. Para reduzir a perda de água. Para reduzir a transpiração. Percebe? Isso aqui é um espinho. Protege? Protege, mas não é essa a principal função. Essa folha virou um espinho para reduzir a perda de água. Não é o caso da roseira. Olha como ela tem folha. Isso aqui não é uma folha. A folha está aqui. O espinho é uma projeção da epiderme, tá vendo? Aqui está a epiderme do caule. O caule ele é revestido aqui, no caso, por epiderme. E a epiderme tem essa projeção que a gente chama de acúlio. Isso aqui é para proteção de fato. Percebe a diferença? Ai, Camila, mas eu quero continuar falando espinho da roseira, beleza? Mas pro Enem, você precisa saber a diferença. Precisa saber que a rosa, ela não tem espinho. Porque ela tem a folha aqui. A folha tá aqui. Você tá vendo a folha. Tá? Se ela tivesse um espinho, a folha teria virado o espinho. Quem tem espinho é cacto. Para evitar a desidratação. Quando eu transformo a folha no espinho, ela transpira menos. Isso aqui, essas projeções da epiderme do caule para proteção, são os acúlios. Tranquilo, gente? Beleza? Os tecidos de revestimento, epiderme e suber. Pegaram a ideia? Então, a epiderme ela é viva e normalmente ela vai entrar em regiões onde precisa dessa camada de cutícula para evitar a perda de água, tipo as folhas. Show? E ela ainda pode ter essa série de adaptações. Ela pode ter pelos para absorção de água do solo. Ela pode ter estômatos para captar CO2. Tricomas, hidatódios, acúlios. O suber não. O suber é morto. E, em geral, ele está ali revestindo o caule e algumas partes da raiz. Show? Vamos lá, então. Tecidos de preenchimento de espaço e reserva. Pensa no nosso corpo. Vamos fazer um paralelo. Qual tecido que a gente usaria para reserva? Armazenamento de gordura, por exemplo. Tecido adiposo? O nosso tecido ali de reserva, de armazenamento de gordura, é o tecido conjuntivo adiposo. É onde a gente estoca gordura para gerar energia, para absorver impactos, para manter a temperatura. E qual tecido a gente usa para preencher espaços vazios? O TCPD, o tecido conjuntivo propriamente dito, certo? As plantas não têm tecido conjuntivo.
nem propriamente dito, nem adiposo. Os tecidos que elas usam para preencher espaços, para armazenar substâncias, são os parênquimas. E aí é bem intuitivo, gente. Parênquima clorofiliano. O que vocês acham que o parênquima clorofiliano armazena? Clorofila, que é o pigmento verde responsável pela fotossíntese. É pela clorofila que as plantas absorvem a luz do sol. Essa clorofila, esse pigmento, ela fica ali num tecido, que é o parênquima clorofiliano. Parênquima amilífero é o tecido que as plantas usam para estocar amido. As plantas estocam glicose na forma de amido. Esse amido ele fica guardado no parênquima amilífero. Parênquima aquífero é o tecido que algumas plantas têm para armazenar água. É o caso dos cactos. Cacto é uma planta de deserto, uma planta de ambiente árido. Qualquer aguinha que ele conseguir a mais, ele vai estocar. Ele vai estocar essa água no parênquima aquífero. Tanto que quando você quebra um cacto, sai água. Sai água porque ele tem água guardada ali dentro, no parênquima aquífero. E parênquima aerífero é o tecido que as plantas usam para armazenar ar. Por que uma planta armazenaria ar? Para flutuar. É o caso, por exemplo, da Vitória régia. Como é que a Vitória régia ela fica flutuando na água? Porque dentro dela ela estoca ar no parênquima aerífero. Não tem erro, gente. Falou de parênquima, vai ser um tecido que ou tá preenchendo espaço ou tá estocando alguma coisa. E aí fica atento ao nome. O clorofiliano é um estoque de clorofila. O amilífero é um estoque de amido. O aquífero, estoque de água. O aerífero, estoque de ar. Como é o caso ali, e já caiu no Enem, da Vitória régia. Vamos lá. Passamos pelo meristema, tecido de revestimentos, tecidos de preenchimento e reserva. Vamos para o quarto, tecidos de sustentação. O que a gente usa no nosso corpo para dar sustentação? Os nossos ossos. O tecido ósseo, né? Que forma os nossos ossos, o nosso esqueleto. Planta não tem osso. Planta não tem esqueleto. Então, como é que elas se mantêm sustentadas? As plantas têm dois tecidos de sustentação. O colênquima e o esclerênquima. Esses dois nomes são horríveis, mas a ideia é bem básica. O colênquima é um tecido de sustentação vivo. Lembra que eu falei para vocês que isso era importante nas plantas? Sempre que você tiver dois tecidos da mesma categoria, isso vai ser importante. O colênquima é um tecido de sustentação vivo. O esclerênquima é um tecido de sustentação morto. O colênquima dá sustentação pela celulose, enquanto o esclerênquima dá sustentação por uma outra substância, que é a lignina. O colênquima, ele dá para a planta uma sustentação mais flexível, tipo uma cartilagem. A cartilagem, ela sustenta o nosso corpo, mas ela é mais flexível. O esclerênquima não, o esclerênquima é tipo um osso. Dá uma sustentação mais rígida na planta. Eu sei que os nomes são ruins, gente. A ideia não é decorar o nome agora, é pegar a ideia. Então, os dois são tecidos de sustentação. O colênquima é um tecido vivo, o esclerênquima é um tecido morto. Colênquima sustenta pela celulose, esclerênquima sustenta pela lignina. Colênquima dá uma sustentação mais flexível, esclerênquima uma sustentação mais rígida. Por fim, para fechar, não a aula, mas os tecidos de condução. Os tecidos que conduzem a seiva das plantas.
Galera, o nosso tecido de condução é o sangue. É o sangue que transporta os nossos nutrientes de um lado para o outro. É o sangue que carrega para você oxigênio, água, glicose, sais minerais. Tudo isso vai ser transportado pelo teu sangue. Planta não tem sangue. As plantas têm uma substância chamada de seiva. Existem 2 principais tipos de seiva. Imagino que vocês tinham falado disso também na semana passada. A seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é a seiva rica em água e sais. Então é a seiva que transporta água e sais pela planta. Já a seiva elaborada é a seiva rica em açúcar, glicose. Cada uma delas vai ser transportada por um tecido diferente. Os 2 tecidos de condução, e talvez os mais importantes, floema e xilema. O floema também pode ser chamado de líber ou vaso liberiano, tá? O floema é um tecido vivo. O floema é o tecido que conduz a seiva elaborada. Então, é quem carrega glicose de um lado para o outro na planta, da folha para a raiz. O floema, a gente vai ver daqui a pouco, ele costuma estar mais para fora do caule. O xilema, também pode ser chamado de lenho ou vaso lenhoso, é o tecido morto de condução. O xilema conduz a seiva bruta. É o xilema que carrega a água e o sal, a água e os sais da raiz para cima da planta. O xilema, a gente vai ver, costuma ser mais interno. Bem, vimos todos os tecidos. Caramba, Camila, é muito tecido, realmente é bastante nome. Como é que esses tecidos formam os órgãos dos vegetais? A gente não vai ver todos os órgãos hoje, tá, gente? Até porque ficaria uma aula muito pesada e a gente vai ter outras oportunidades ainda, por exemplo, na semana que vem, de falar de fruto, de flor, de muitos órgãos. Hoje eu quero focar especialmente em caule e raiz, porque são 2 órgãos que vão usar os tecidos que a gente aprendeu agora. Vamos começar então com a estrutura do caule de uma planta. Então imagina o seguinte, gente, agora vamos fazer um esqueminha para ficar mais fácil. Temos aqui uma plantinha, beleza? Vamos olhar aqui a estrutura do caule. Consegue imaginar? Que eu tô olhando aqui, ó, a estrutura do caule. Vou pegar essa bolinha, então imagina que eu tô vendo o caule assim, de cima. Tô vendo isso aqui, tá? Vou pegar só uma fatia dessa pizza. Só para ficar mais fácil da gente se entender. Para o caule ir crescendo, ele vai ter ali dentro 2 meristemas secundários, lembra? 2 meristemas que vão ser capazes de dar origem a todos os outros tecidos do caule. E assim o caule vai engrossando. Eu vou colocar os 2 meristemas de vermelho. Quem são os 2 meristemas aqui do caule? Vamos colocar aqui o câmbio e o felogênio. Beleza, gente? Então, o que eu coloquei aqui de vermelho são os 2 meristemas secundários. O câmbio e o felogênio vão dar origem a todos os outros tecidos ali do caule. Vamos começar pelo câmbio? O câmbio vai formar os 2 tecidos condutores. O câmbio vai produzir o xilema e o floema. O câmbio vai produzir, ó, aqui é o meio do caule, certo? O câmbio vai produzir o xilema para dentro e o floema mais para fora. Beleza?
Então, o câmbio produziu o xilema mais aqui pro meio e o floema pro lado de fora. Vou botar aqui no floema os vasinhos, para você lembrar que o floema vai conduzir a seiva elaborada. Esses vasos aqui do floema vão carregar o quê? Açúcar, glicose, tecido vivo. O xilema é um pouquinho mais complicado. O xilema, na verdade, ele pode ser de dois tipos. Esse xilema que eu acabei de falar com vocês, esse xilema que tem ali os vasinhos para conduzir seiva bruta, para transportar na planta água e sais minerais, esse xilema ativo, funcional, que conduz seiva bruta, é o que a gente chama de alburno. Esse xilema que fica aqui mais pro meio, ele não conduz seiva. Esse xilema que fica aqui mais pro meio, ele ajuda a dar uma sustentação na planta. Ele é chamado de cerne. É popularmente o que vocês conhecem como madeira. Então, quando a gente pega o caule de uma planta para pegar a madeira, o que a gente está pegando é esse xilema aqui. É esse cerne. É esse xilema que fica bem ali no meio do caule para sustentação. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos de novo, ó. Tem o câmbio. Ele gerou o floema para fora. Floema que conduz seiva elaborada, não tem erro, tecido vivo, transporta açúcar, glicose. E o xilema para dentro. Só toma cuidado que o xilema ele pode ser de dois tipos. O alburno, que é de fato o xilema que conduz seiva, seiva bruta, que transporta água e sais. E o cerne, que é a madeira. Um xilema que serve, na verdade, para sustentação daquele caule. Esses são os tecidos produzidos pelo câmbio. O felogênio também vai produzir dois tecidos. Para dentro, vou botar assim, ele gera um tecido de preenchimento de espaço. Preencher espaço mesmo, vazio, tá? Que é a feloderme. Para fora, vou preencher ele mais assim, ele gera o tecido de revestimento do caule. Um tecido morto, que normalmente é usado ali para revestir o caule. Qual é esse tecido que eu falei para vocês? O súber. Então, o felogênio gera feloderme para dentro, para preencher espaço, e o súber para fora, que é esse tecido que a gente vai encostar no caule, que é de fato o revestimento daquele caule. Conseguiram entender como esses meristemas secundários geraram esses tecidos? Novamente, né? Ninguém vai decorar isso agora, mas é pegar essa ideia. Show? Não precisa ainda printar, que eu ainda aperto a raiz ali naquele cantinho. Show? Tranquilo, gente? Então aqui eu coloquei um esqueminha para vocês verem. Ó, o câmbio é o meristema. Então gerando xilema para dentro, floema para fora. O felogênio gerando o súber para fora, tá? De revestimento. E um parênquima ali para dentro, que é a feloderme, para preencher espaço. Show? Vamos então para a raiz. A raiz, primeiro vamos ver a parte de fora, tá? Aqui na pontinha da raiz, como eu falei com vocês, tá o meristema. O meristema que faz a raiz crescer para baixo, né? Que faz a raiz aumentar de tamanho. Essa é uma região super importante. É a partir desse meristema ali que a raiz cresce. Essa região, então, aqui, ela é protegida por uma estrutura, tá vendo? Que a gente chama de coifa. Então, a coifa é essa proteção ali. Ali embaixo da coifa tá o meristema. O tecido que é capaz de fazer a raiz crescer. Então, esse meristema vai produzindo aqui novos tecidos e a raiz vai crescendo. Beleza? Aqui, a gente tem uma região
aonde a raiz se ramifica. Tá vendo que aqui é uma zona onde saem algumas raízes laterais? Uma região que é revestida por suber ali na raiz. O que me interessa agora é essa região aqui. A região onde estão os pelos absorventes, a região onde vai absorver água e sais. Essa região onde a gente tem os pelos da raiz, essa região por onde a raiz absorve água e sais do solo, a gente chama de zona pilífera. É nela que a gente vai estudar mais os tecidos. A ideia é a seguinte, ó. Imagina que aqui tá a raiz, vou fazer só um pedacinho. Aqui estão os pelinhos, beleza? Vou olhar essa estrutura da raiz. Então, imagina que a gente está olhando assim. Aqui estão os pelos absorventes. Galera, vamos lá. Se eu tô olhando uma região que tem pelos, que tecido é esse que vai revestir a zona pilífera? Qual é o tecido que pode ter pelos como adaptação? Esse tecido aqui que está revestindo a zona pilífera é a epiderme. Isso aqui é epiderme. Beleza? Porque é na epiderme que eu posso encontrar os pelos para absorção de água e sais. Show de bola. Aqui no meio da raiz, vou botar aqui, eu vou ter o xilema, que vai levar essa água e esses sais para cima na planta. Essa seiva bruta, essa água e esses sais que entraram aqui para cima na planta. Show de bola. Ao redor desse xilema vai existir um outro tecido. Vou botar ele aqui de vermelhinho. Esse tecido que vai estar aqui ao redor do xilema, essa parte mais interna da raiz, é a endoderme. Então, a epiderme aqui mais para fora, a endoderme aqui mais para dentro. Entre elas, existe um tecido de preenchimento de espaço, um parênquima, que é o parênquima cortical ou córtex. Show de bola. Pensa comigo, tá? Segura essa ideia. Imagina que tá aqui entrando a água e sal. Essa água e esses sais estão entrando aqui na planta, beleza. Você concorda comigo que essa água que a planta absorve do solo, ela não é uma água limpa, né? Não é uma água limpa. A água que a planta absorve do solo, ela não é pura, ela não é limpa. Ela tá misturada com sujeira, com toxinas, até com bactérias, sei lá, patógenos. Se essa água que tá suja chegar aqui no xilema, ela vai ser conduzida por toda a planta. Não pode. A gente filtra a água que a gente bebe. Como a água do ambiente não é limpa, antes de beber, antes de você espalhá-la pelo corpo, tu vai filtrar. Como é que a planta vai filtrar essa água antes dela ser conduzida por toda a planta? Aqui, na endoderme. Vem aqui comigo no slide pra gente fechar. As células da endoderme, elas vão ser muito, muito grudadas. Entre elas, vai existir uma estrutura chamada de estrias de Caspari. Essas estrias de Caspari, elas vão manter essas células da endoderme extremamente unidas. E daí, Camila? E daí que quando a água chegar aqui, ela não vai ter como passar entre as células. Quando a água chegar aqui, não vai ter espaço para ela passar aqui no meio, entre as células da endoderme. Ela vai ser forçada a entrar na célula. E aí a célula da endoderme vai fazer esse filtro. Quando a água entrar nela, ela que vai filtrar o que de fato pode chegar aqui no xilema. Então acaba que é exatamente essa endoderme que vai fazer o filtro da planta. É como se fosse o filtro de barro ali da planta. Como existe essa estria de Caspari, como essas células são muito grudadas, essa água ela não vai ter como passar entre elas.
ela vai ser forçada a passar por dentro da célula. E aí essas células vão poder selecionar o que chega ou não no xilema. Beleza, gente? Tranquilo? Deixa o pessoal printar, né? Por favor. Show de bola. As plantas são da hora, gente. As plantas são mais perspicazes que a gente. Na semana que vem, como eu falei com vocês, eu vou focar muito mais em anatomia de flor e de fruto, falando de hormônios vegetais, tá? Então pode deixar que na semana que vem a gente vai continuar em anatomia e dar início ao hormônio. Um beijo, gente. Uma ótima semana. Tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.